No programa Escola Bíblica de hoje, nós vamos ver a atuação do Espírito Santo em vários episódios no Antigo Testamento. Por que isto é importante? Porque a gente vê o Espírito Santo em toda a história trabalhando para a salvação de todas as pessoas. E agora, no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando uma nova semana e mais um programa Escola Bíblica. Esta é a nossa temporada de férias. E você que está acompanhando o programa sabe que nós estamos no auditório da Igreja Adventista da Comunidade Ser, aqui em Manaus. Se você acompanha o programa Escola Bíblica, seja bem-vindo. Se você está vendo a gente pela primeira vez, neste programa nós estudamos os guias de estudos que são produzidos pelo Departamento de Escola Bíblica que nós temos aqui na TV Novo Tempo. No ano passado foram 4 novos estudos e nesse ano nossa meta são mais 4 novos estudos. E nessa temporada estamos estudando o Guia de Estudos Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Eu gosto de falar isso, se você acompanha eu sempre repito, mas é importante, tá? Os guias de estudos, eles têm um único objetivo: nos conduzir ao entendimento da palavra de Deus. Se você acredita na Bíblia, se você quer conhecer mais da Bíblia, é só você fazer contato com a gente. Daqui um pouquinho eu vou dizer as 3 maneiras. Vai estar aparecendo na tela aí já, mas daqui um pouco eu vou sistematizar a informação aqui para você solicitar seu guia de estudos e receber gratuitamente, porque tem o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Muito obrigado, você que é um Anjo da Esperança. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo. Lembra que eu falei que a gente pulou o tema número 5 e nós estudamos o tema número 6, o Espírito Santo na vida de Jesus. E hoje vamos voltar para o tema número 5, o Espírito Santo no Antigo Testamento. E você vai ver por que é importante que a gente saiba dessas informações. O Espírito Santo atuando em determinados momentos da história no Antigo Testamento, na vida das pessoas. Isso enche o nosso coração com a certeza de que nunca, em nenhum momento da história da humanidade, Deus não esteve atuando através do Espírito Santo. O Deus Espírito Santo esteve atuando. Deus o Pai esteve atuando. Jesus Cristo esteve atuando. Porque o grande objetivo da divindade é a salvação. Vamos orar a Deus pedindo sua iluminação ao abrirmos mais uma vez a palavra. Vamos orar? Pai, obrigado porque a gente tem aprendido a cada semana que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, que o Espírito Santo está à nossa disposição, que o Espírito Santo quer a nossa salvação. Assim como Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo também deseja que sejamos transformados. Que essa mensagem contagie a cada um de nós, cada um dos nossos telespectadores. Talvez existam algumas pessoas, muitos talvez, que não compreendem, não entendem, não acreditam nisso. Eu oro para que os corações estejam abertos, para que o entendimento venha através da palavra e da iluminação do Espírito. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pegue a sua Bíblia e vamos aprofundar o tema do Espírito Santo. E hoje, especificamente, estudando o Espírito Santo atuando no Antigo Testamento. Se você... Deixa eu fazer uma introduçãozinha aqui, né?
porque talvez estou falando para você que não tem o hábito de ler a Bíblia e talvez não conheça, ainda que a gente viva num país cristão, a Bíblia está acessível a todas as pessoas, você pode baixar, você pode acessar, você pode baixar aplicativo se estiver no celular. A Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento, são 66 livros, são 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A própria Bíblia, o texto bíblico apresenta de que toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa divisão sistemática se refere a um período antes do nascimento de Jesus e pós-nascimento de Jesus. Há um intervalo que é chamado de período intertestamentário, ou período entre os dois testamentos. Mas essa é somente uma divisão técnica, porque toda a palavra tem um único objetivo, que é apresentar o amor de Jesus. É óbvio que quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente tem um tipo de foco. Quando a gente vai para o Novo Testamento, tipo de foco no sentido assim de informações, tá? Porque o foco, em realidade, é o mesmo. É apresentar o Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, a apresentação de que ele viria. No Novo Testamento, começando com ele, a vinda, o Messias ali. Por isso que os 4 primeiros livros, que são os evangelhos, falam da boa notícia. E esta boa notícia é o Senhor Jesus Cristo. Na sequência, a gente tem o livro de Atos, é aquilo que aconteceu. A gente vai explorar esse tema porque os atos dos apóstolos também podem ser entendidos como atos do Espírito Santo guiando a igreja primitiva após a ascensão de Jesus ao céu. E depois nós temos as diversas cartas, a maior parte dessas cartas do apóstolo Paulo, para a igreja cristã ou para indivíduos especificamente, como por exemplo a carta a Timóteo. E essas cartas têm um objetivo, que é orientar a igreja, orientar essas pessoas para que continuassem firmes. E aí a gente tem um livro profético no Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse, falando a respeito do fim, os sinais do fim. É só para você ter uma ideia básica, resumida, rápida, dessa divisão Antigo e Novo Testamento. Agora, quando a gente estuda o tema do Espírito Santo, a gente vê, e a gente já viu, eu até acho que vou começar com isso aqui, né? Acho que é aqui que está na tela. A gente viu o Espírito Santo na vida de Jesus, nos 4 primeiros livros, as várias fases da concepção, no nascimento, na dedicação, no batismo e na tentação e no ministério, e também na sua ressurreição. Então a gente vê aqui que o Espírito Santo guiou a vida de Jesus, e agora, e depois nós vamos ver a continuação na igreja primitiva, mas eu vou voltar para o Antigo Testamento. Por que é importante que a gente entenda o Espírito Santo no Antigo Testamento, que é o estudo número 5? Porque às vezes nós temos a tendência de olhar para a atuação do Espírito Santo somente no Novo Testamento. E a atuação do Espírito não é um relato somente para o Novo Testamento. Essas ações, esse ato, a presença desse Deus da divindade, a gente encontra também no Antigo Testamento. Vamos começar com um termo técnico que é usado, que é traduzido para Espírito Santo no Antigo Testamento, que é a palavra. Só para lembrar, no Antigo Testamento a gente tem 2 línguas originais, hebraico e aramaico, algumas porções, e no Novo Testamento grego. Essa é a palavra correlata no Novo Testamento para pneuma, ou ar, ou espírito. E o termo no Antigo Testamento é ruach, que pode ser traduzido como vento, brisa, sopro, espírito, respiração, mente, caráter. E a gente tem uma diversidade. Aparece 389 vezes no Antigo Testamento. E dessas 389 vezes, 123 vezes é usado para Espírito Santo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus. Por que essa informação é importante? A gente já trabalhou um pouquinho isso aqui, mas sempre a repetição, ela ajuda a gente fundamentar. Nós temos a tendência, quando a gente ouve a palavra Espírito, para definir basicamente como uma força, uma energia, que não é essa a ideia. Lembrando, né, a gente não está aqui só para... A gente não quer provar que o Espírito Santo é uma pessoa. Quando a gente vê toda a atuação do Espírito, fica muito claro
E a gente já estudou que o Espírito Santo tem personalidade, que o Espírito Santo guiou, que nos guia. E nós vamos estudar mais isso quando a gente vê o Espírito Santo querendo libertar o ser humano do pecado, da justiça, né? Nos conduzir para que a gente tenha noção, por exemplo, do juízo. Mas quando a gente olha, e essa informação é importante, que a gente entenda que Espírito Santo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, está se referindo ao Espírito Santo como um ser da divindade. E olhar para o Espírito Santo como esta pessoa ajuda-nos a entender quais são as suas funções e como ele trabalha em nosso favor. Então, só para você ter uma ideia, essa expressão Espírito originalmente pode ter várias traduções, mas 123 vezes se referindo ao Espírito Santo, Espírito do Senhor e Espírito de Deus. Primeira referência a gente encontra em Gênesis capítulo 1, verso 12. No Antigo Testamento, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando a gente junta toda a ação do Espírito no ato criador, até na criação do homem, façamos o homem à nossa imagem, e eu trabalhei isso lá no primeiro estudo, essa pluralidade divina, a gente percebe a atuação de um ser da divindade. O Pai estava ali, Jesus estava ali e estava também o Espírito Santo, aqui traduzido por Espírito de Deus. Quando nós vamos ao Salmo 51, verso 11, esse é um salmo de Davi, um salmo composto num ato de arrependimento pelo reconhecimento do pecado que ele havia cometido, do seu envolvimento ilícito com Betseba. Ele faz essa declaração: não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Por quê? Como ele está reconhecendo isso, como ele está reconhecendo que ele havia cometido um erro, havia cometido um equívoco, e ele precisava continuar a sua vida, seguir a sua vida, ele clama: não me retires, que o Espírito Santo não saia, não deixe de interceder por mim. Por isso nós temos referências no Novo Testamento de intercessões, do Espírito trabalhando para nos convencer. O próprio Jesus afirma que o Espírito Santo viria para atuar de forma sobrenatural, vocês não vão estar sozinhos. Mas a gente vê relatos no Antigo Testamento. A diferença é que nós temos ênfases diversas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O foco é o mesmo, mas nós temos relatos diversos, diferentes para Antigo e Novo Testamento. Mas quando nós estudamos especificamente, nós percebemos a atuação do Espírito trabalhando na mente, nesse caso de Davi, para que ele se arrependesse do pecado cometido e seguisse em frente. Como você se sente em relação a isso? O que isso tem a ver comigo e com você? Não existe lugar, não existe época, não existe momento que o Espírito do Senhor, que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus, esse ser da divindade, não esteja trabalhando para a salvação. Nós vamos para o intervalo e a gente já volta. É bem rapidinho. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos na nossa temporada de férias, no auditório da Igreja Adventista Comunidade Ser, aqui em Manaus. Se você é aqui da região, da cidade, amanhã eu vou dar alguns outros endereços para você, tá bom? Para você visitar as nossas comunidades adventistas aqui. E em cada comunidade você pode conhecer mais da Palavra de Deus. Diga: eu sou um aluno da Escola Bíblica da TV Novo Tempo. E você, em qualquer parte do Brasil que está acompanhando a gente,
pode procurar uma comunidade adventista e conhecer mais da palavra, conhecer como se reúnem aqueles que fazem parte, que são da TV Novo Tempo também, Igreja Adventista em cada lugar, tá bom? Vamos lá, aquelas 3, para você ter o seu guia de estudos, a gente está estudando o Espírito Santo, o Deus dos bastidores, 3 diquinhas, vamos lá, rápidas, para você pedir o seu guia de estudos. Primeiro, manda mensagem para o WhatsApp aqui para a gente, ó. Tira uma fotinho aí, ó. É o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Quero receber o meu guia de estudos. Vai receber um link. Preencheu. Vai receber na sua casa. Gratuito. Os Anjos da Esperança estão patrocinando. Sempre patrocinam os nossos guias de estudos. Tá? Segundo, você pode ligar para a gente no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. Tem que ser no horário comercial, tá? 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. Preencheu? Vai receber seu guia de estudos aí na sua casa. Tem o guia, aprofunde, confira todos os textos que eu tenho apresentado aqui, porque é importante que você vá conferindo todos esses textos, tá bom? Dúvidas, comentários, faça contato com a gente aqui também, tá? Vamos lá, sequência para a gente continuar o nosso entendimento do tema Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós já vimos o Espírito Santo na atuação na vida de Jesus, já vimos a definição da expressão ruar, vimos o Espírito Santo no ato da criação, o Espírito Santo atuando, convencendo Davi dos seus erros, isso mostrando que o Espírito Santo intercedia, trabalhava para a salvação dos personagens no Antigo Testamento. E em Gênesis capítulo 41, verso 38 e 39, nós temos um relato que é a história de José, alguém que foi vendido pelos seus irmãos e que agora se torna, na corte egípcia, alguém usado por Deus. E o faraó, representante, ou presidente, ou líder daquela nação do Egito, faz a declaração. Disse faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse, José, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. O talento, o dom de administração, um talento que se torna num dom espiritual, fez de José um indivíduo que testemunhou do amor de Deus na corte egípcia. E a história é fascinante, vale a pena você ler a partir do capítulo, deixa eu pegar aqui, vou olhar para cá, só para conferir, é o capítulo 37, é isso mesmo, a partir do capítulo 37 até o último capítulo de Gênesis, que é o capítulo 50, com a interrupção de uma história que está dentro aqui do contexto também, que é no capítulo 38, mas aqui tem toda a descrição da história de José, como Deus guiou a vida desse homem, porque ele era conduzido pelo Espírito. Este foi um reconhecimento do próprio faraó. Miqueias capítulo 3, verso 8, o Senhor atuando na vida dos profetas. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Todos os profetas do Antigo Testamento que orientaram o povo de Deus, todos aqueles que advertiram o caminho equivocado que eles andavam, estes profetas tinham o Espírito Santo atuando na sua mente, guiando, ajudando nos períodos de perseguição que eles sofreram por apresentar determinada mensagem. Queria dizer para você, se você compartilha a mensagem da palavra, e talvez haja uma rejeição, uma perseguição,
uma discriminação. Assim como aconteceu com os profetas no Antigo Testamento. O Espírito Santo está com você para te dar forças nesta missão de apresentar o Senhor Jesus Cristo e a verdade apresentada na palavra. O Espírito Santo guiou a vida dos profetas. Êxodo capítulo 31, versos 2 e 3. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício. Nesse texto, só deixa eu voltar aqui, nesse texto nós temos uma orientação de Deus para Moisés, para a construção do santuário. O santuário era uma forma didática de apresentar todo o processo de salvação que acontecia no céu, que o povo agora iria visualizar na terra, no seu período de peregrinação. E na construção do santuário, o Senhor orientou, e os escolhidos, que são Bezalel e Aholiabe, tinham o Espírito de Deus. Eles tinham habilidades. Todo o costurar, todos os detalhes de formação, os detalhes, técnicos ali da construção, eles tinham esse talento. Mas o Espírito, diz o texto bíblico, o Espírito do Senhor conduziu eles dentro dessa habilidade, dotando-os de inteligência e conhecimento em todo o artifício. Eu quero falar para você nesse momento, que talvez tenha naturalmente um talento. Estou falando para você que tem o talento da música, da escrita. Coloque-se diante do Senhor para que o Espírito te guie, para que este talento se torne num dom espiritual, que a sua escrita, que a sua fala, que o seu dom para cantar, para tocar, seja um dom usado pelo Espírito para que haja transformação na vida das pessoas. Assim como o Senhor usou Bezalel e Aholiabe nos artifícios da construção do tabernáculo, Ele quer usar a gente nos nossos talentos, nos nossos dons. Eu gosto de dizer assim, você é um exímio cozinheiro, uma exímia cozinheira. Transforme isso num dom espiritual, para proporcionar aos outros o conhecimento de Deus, aquele pão maravilhoso que você faz. Diga, Senhor, eu vou fazer e vou distribuir e vou compartilhar o que eu acredito. Deus quer usar todas as nossas habilidades para o benefício da vida de outras pessoas e para a revelação do seu amor. Vamos concluir. O Espírito Santo atuando no Antigo Testamento, na reconstrução dos muros em Jerusalém após o período do cativeiro. E lhes concedeste o teu bom Espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná e a água lhes deste na sua sede. Neste relato ele está se referindo como o Senhor guiou o povo durante todo o período de peregrinação. O Senhor os libertou da opressão egípcia e os conduziu pelo deserto. E agora, esta mensagem está sendo replicada para que o povo entendesse como Deus os conduziu através do seu bom Espírito. E Ele queria fazer isso agora no decreto para a reconstrução dos muros em Jerusalém. O Espírito ensinou no Antigo Testamento. E o Espírito ensina no Novo Testamento. Eu quero orar nesse momento. Estou falando para você que talvez não acredite mais no poder transformador que pode existir se você entregar a vida para o Senhor Jesus. Quando eu relembro como o Senhor atuou em todo o Antigo Testamento, como nós vimos na semana passada,
como o Senhor atuou na vida de Jesus, eu tenho que começar essa semana com o coração vibrando, porque o Senhor quer atuar e transformar também a minha e a sua vida. Você deseja se render ao Senhor nesse momento? Você deseja ser transformado pelo poder do céu? Eu quero orar. Quero orar para que o seu coração esteja aberto e assim haja transformação através do Espírito. Pai do céu, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor está trabalhando e sempre trabalhou em todos os momentos, no mundo inteiro, para a salvação de todos. E o Senhor quer fazer isso conosco. Por isso, abrimos o coração para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.